اللهم رب شهر رمضان والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Queridos irmãos e irmãs, é uma pergunta muito famosa no mês de Ramadã, em que as pessoas perguntam que no mês de Ramadã o Shaitan, o Satanás, os djinns estão todos acorrentados, estão amarrados, não é? Mas mesmo assim nós cometemos pecados. Normalmente a gente fala que o Shaitan é muito forte. A gente fala que Shaitan é que é forte, não é? Mas nesse mês ele está amarrado, está acorrentado. Então como é que a gente peca? Essa é uma pergunta muito famosa. A resposta mais fácil, qual é, meus queridos irmãos e irmãs? Eu precisava de muito tempo para explanar isso. Nós temos um Shaitan. Mas eu queria aqui perguntar a vocês, vocês já viram Shaitan? Muitos perguntam, ei Sheikh, por que não vês para Fajr? Ei, Molana, Sheikh, é para Shaitan. Shaitan fez o quê? Mas minha irmã, por que não usaste o hijab? Ei, Shaitan está forte aqui em Moçambique. Shaitan está forte aqui em Brasil, não é? Vocês já viram Shaitan? Olhem o que o Shaitan dirá no dia de Qiyamah. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. O Shaitan dirá no dia de Qiyamah que Allah vos prometeu uma promessa verdadeira. Eu também prometi, فأخلفتكم. Eu enganei a vocês. Subhanallah. فأخلفتكم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Eu não tinha nenhum poder sobre vós. Eu simplesmente chamei a vocês e vocês aceitaram o meu pedido. O Shaitan embeleza a ação, mas nenhum de vós viu o Shaitan. O Shaitan dirá: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Não critiquem a mim, critiquem a vós mesmos. Portanto, o Shaitan é uma desculpa errada. Não sei se vocês conseguem ver o Shaitan. Ninguém consegue ver. E ele falará isso no dia de Qiyamah. Depois nós temos às vezes as más amizades, não é? As más amizades que nos levam ao pecado. Mas aqui a resposta que é dada no mês de Ramadã, com o Shaitan já acorrentado, amarrado, nós pecamos, tem a ver com o nosso nafs, o nosso ego. Subhanallah. O nosso ego e, subhanallah, isso é algo que a gente deve lutar. Ramadã veio para isso, em que nós estamos a disciplinar o nosso instinto. Então, o instinto humano, o ego humano, Allah diz no Corão: Inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. O instinto humano conduz o homem à prática da maldade. O nosso instinto conduz a pessoa à prática da maldade. Incita a pessoa à prática da obscenidade. É o instinto humano, o nosso nafs. Então, o mês de Ramadã, eu costumo dar aquele exemplo, é um mês de treino extensivo de 30 dias para você combater o seu instinto, o Shaitan, ao longo de 11 meses. Subhanallah. Quando há uma Copa, não é? As equipas vão para o estágio, não é? E dependendo do estágio, será o resultado no campeonato, na própria Copa. Se for um bom estágio, então os resultados serão bons. Então cada um de nós agora que já praticamente estamos a correr a passos bem largos para o fim do Ramadã, não é? Então cada um de nós deve ver como é que está sendo o meu estágio. Ramadã é um mês de um treino intensivo para a gente combater o nosso nafs, o nosso instinto e o Shaitan ao longo dos outros meses. Quem mais carregar a bateria, quem mais ter um bom estágio, então os resultados também serão os outros. Portanto, o que resta agora no Ramadã é o nosso instinto, o nosso ego. Então nós estamos a treinar a combater o nosso ego. Para a gente entender isso, o nosso ego, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o nafs, o instinto, a gente dá aquele exemplo. Estão a ver alguém que faz hipismo, monta cavalos. É assim, quanto mais o cavalo testa a pessoa, se vê que a pessoa que está a montar é fraco e não consegue dominar o cavalo, ele vai sempre deixar você cair. Você sempre vai cair.
Mas se a pessoa for strong, a pessoa for firme, a pessoa for forte e pegar como deve ser, ele vai conseguir montar o cavalo, em vez de ser ele a ser guiado pelo cavalo, ele é que vai ditar as ordens. É a mesma coisa que no nosso nafs. O nosso nafs vai nos testar, E se a gente ficar escravo dos nossos desejos, então nós iremos seguir os nossos desejos. Como Jalla wa Ala diz, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Você viu aquele que tornou os seus desejos seus deuses. Então há pessoas entre nós que nós somos guiados pelos nossos desejos. Não é você que guia. Aquilo que o teu nafs quiser, você faz. Estou com vontade de escutar uma kizomba. Estou com vontade de assistir isso. Estou com vontade de navegar em sites pornográficos, por exemplo. Então o que acontece? Ele é que dita e você segue. Subhanallah. Você passou por alguém e não quis fazer salam. Então, o teu nafs não quer que você faça salam. Então é uma luta constante. Então tem que chegar a hora que a gente domina o nosso instinto. É muito importante lutar contra o nosso nafs. Então Ramadã veio para isso, para a gente lutar contra os nossos desejos ilícitos, lutar contra o nosso ego. Então, se a pessoa no Ramadã comete os pecados, a resposta que é dada é essa, é que a pessoa já via vivendo. É aqui os seus hábitos diários. Se ele insultava, se ele está a insultar, não é porque o Shaitan está, que o Shaitan não esteja acorrentado, ele está, mas era o hábito da pessoa. Se a pessoa perdeu o seu solá, é o seu hábito. Então os seus hábitos e costumes permanecem consigo dentro do Ramadã. Portanto, a mensagem que eu queria aqui deixar é uma luta constante. Então o Ramadã veio para isso, a gente engolir a nossa zanga, vai contra o nosso instinto, o nosso ego. Nós acatarmos a verdade. Alguém falou a verdade para nós, se aceitar, vai contra o nosso ego, não é? E vários outros exemplos. Baixar o olhar, subhanallah. O grande problema dos homens, 95% ou talvez 99%, que mesmo em pleno Ramadã ainda está nos checks. Sabem que está nos checks, ainda está em apreciar. Subhanallah. Então ter muito cuidado. Se está a passar uma mulher estranha, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou para Ali radiallahu anhu: "Ya Ali, la tutbi'in nadratan nadra, fa inna laka al-ula wa laysat laka al-akhirah." Ó Ali, depois de um olhar acidental, não olhe pela segunda vez. Se passou uma mulher, mashallah, linda, uma bomba. Agora já não há bomba, agora já misses. Então, o profeta sempre falou que, Ali, se você olhou, não olhe pela segunda vez. A primeira vez, o olhar acidental está perdoado e o segundo não estará perdoado. Eu muitas vezes dou um exemplo deste hadith, explico para quem tem acompanhado as minhas conversas. Hoje a gente interpreta mal o hadith. A gente fala, não, que Sheikh, olhar a primeira vez é permitido. Quem te explicou assim, meu irmão? Olhar a primeira vez não é permitido, não. Aqui o profeta Alex diz que, olha, o olhar acidental. O olhar acidental, você está dirigindo, não é? E calha, passou uma mulher estranha, você não está a olhar para os lados, você está, olhou. Mas aí está, agora quando ela passa, quem passou? Então, quem passou? Agora, olho no olho. Uau! Olho no olho. Estão vendo esse teste? Isso chama de ego. É o nosso instinto. Se a pessoa olhar, ela obedeceu o seu nafs. Mas se a pessoa não olhou, eu vou combater o meu nafs. Estou no Ramadã e quer que fique comigo? Se não olhou, o que vai acontecer? O teu nafs vai ficar triste. Porque você não deu aquilo que ele queria. Ele vai ficar triste, mas dessa maneira que você está a disciplinar o teu nafs. Subhanallah. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquele homem, aquela pessoa que olhou para uma mulher linda e depois baixou o seu olhar com medo de Allah subhanahu wa ta'ala, a'aqabahu Allahu ibadatan tasurruhu. Allah vai lhe dar como presente o ibada, aquele que sentirá o ecstasy. Para você, meu irmão jovem, sabe o que é ecstasy, né? Você vai sentir a doçura e o prazer daquela ibada. Subhanallah. Você vai sentir o que é a doçura e o prazer daquela ibada.
Portanto, lutar contra o nosso nafs. Esse é outro tema também que eu precisaria de horas. Controlar o nosso olhar, baixar o nosso olhar, não só no Ramadã, mas como fora do Ramadã, que o Ramadã sirva de lição para nós. Portanto, essa é a resposta que é dada. Como a gente estava habituado a pecar fora do Ramadã, então os nossos hábitos e costumes estão connosco no Ramadã. Vamos lutar, inshallah, de combater o nosso nafs. De vez em quando, ele tem que ser esmagado. O nosso nafs tem que ser esmagado. A esta hora do Fajr está frio. Para você sair da cama, você está a esmagar o seu nafs. Alguém que tratou-te mal, não é? Não tratou bem a você. Você tratar bem a esta pessoa. O nosso nafs quer, puxa, eu falar com ela, eu ir cumprimentar, eu quero lá saber. Não, não, não. Você vai rebaixar. Você vai falar com a pessoa. Você está a esmagar o teu nafs. Eu termino com aquela passagem de Malik bin Dinar, rahimahullah, um grande alim. Ele disse que eu saí fora do masjid. Então, quando eu estava no masjid, vi algumas crianças. Então, eu disse, por que eu vou fazer salam a essas crianças? Eu sou sheikh. Hoje os sheikhs não fazem salam, porque é sheikh. Irmão, você é sheikh. A facada para mim mesmo, não é para todos. Qual é o problema? Você tem que ser exemplo. Ao entrar no masjid, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Por que você não pode cumprimentar? Não, eu sou sheikh. Então, Malik, quando ele saiu, viu umas crianças. Ele disse, não, são crianças, por que eu vou fazer salam? Olha, o nafs, o que o nosso nafs não faz? Quando ele deu alguns passos, ele diz, não, por que eu não posso cumprimentar? O profeta, alayhi salam, kani yusallimu ala as-sibyan. Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, costumava cumprimentar as crianças. Ele volta e diz, assalamu alaikum wa rahmatullah. Olha, quebrou o seu nafs, partiu o seu nafs. Esse instinto que a gente tem que ter. Quebrar o nosso ego, quebrar o nosso orgulho, quebrar os nossos desejos ilícitos. Então a criança respondeu, wa alaikum salam wa rahmatullah. Depois, aquele chefe diz que aquela criança respondeu muito bem. Eu quis entreter ela. Então o jovem perguntou, o chefe, melhor dizendo, fez a pergunta para esse jovem, que também era do outro mundo, subhanallah. Mal farqu bayna al-aqli wa an-nafsi. Oh, meu querido jovem, qual é a diferença entre o ego, o instinto, e a inteligência, o juízo? Aquele jovem respondeu, nafsuka allati mana'atka 'ani as-salam wa 'aqluka alladhi raddahu 'alayhi. Subhanallah. Ele disse que o teu nafs, o teu instinto ego, é aquilo que te fez não me cumprimentar por eu ser criança, não é? E a tua inteligência foi aquele hadith do profeta alayhi salam, que ele costumava cumprimentar as crianças. Você voltou e me fez salam. Subhanallah, era desta maneira que os nossos antepassados lutavam consigo mesmo. Eles lutavam e era uma luta constante. Eu costumo explicar que o nafs é uma batalha. Todos os dias é uma nova batalha. Ontem você vence, hoje você vence. É desta maneira que a gente vai voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Quem mais combater o seu instinto, os seus desejos, Allah dá as boas novas no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Aquele que temeu Allah subhanahu wa ta'ala e وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, e travou o seu instinto de desejos ilícitos. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. O lugar dele será o Jannat, o paraíso. E Allah subhanahu wa ta'ala menciona, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. E aquele que temer Allah subhanahu wa ta'ala também terá o seu paraíso. Portanto, é uma luta constante, é uma luta constante. E quem fizer isso, Allah subhanahu wa ta'ala irá realmente dar o Jannatul Firdaus, inshallah ta'ala. Portanto, Ramadã veio para isso, combater o nosso instinto. Na zanga, você travar a sua zanga. Alguém que não fala consigo, você ser o primeiro a falar. Alguém que te machucou, o teu nafs, o que quer? Pagar pela mesma moeda. Você não paga pela mesma moeda. Então você trava o teu desejo. Você trava o teu desejo. Então, desta maneira, inshallah subhanahu wa ta'ala, quando chegar a altura da sua morte, você vai ter aquela boa nova, inshallah ta'ala. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Oh, boa alma, ou aquela alma que travava os seus desejos, aquela alma que controlava a si mesmo, da zanga, do rancor, da ira, das coisas erradas. Volte para o seu Rabb, para Allah subhanahu wa ta'ala, da maneira que Allah estará satisfeito contigo. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلُوا جَنَّتِي. Allah dirá,
entre para com os meus servos prediletos e desfruta do meu paraíso. Amém, ya Rabbal Alamin. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda realmente essa dádiva, inshallah subhanahu wa ta'ala, de a gente lutar com o nosso nafs, inshallah ta'ala. Eu termino com aquele exemplo. Às vezes você volta para casa que hoje eu vou zangar com os meus trabalhadores. Eles vão ver a mim, mas você luta o teu nafs, você controla o teu nafs e você perdoa Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah ta'ala testou-me agora. Allah ta'ala testou-me com o choro dos meus filhos. O Anas, subhanallah, está chorando muito. Allah disse, você falou sobre o nafs, Allah vai me testar. Em vez de eu zangar com a criança, inshallah, vou lhe dar um abraço, inshallah, assim vou combater o meu nafs, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم رب شهر رمضان